Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Ceras-Mil. Eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Ceras-Mil, e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida do taco com bona, pessoal. Vamos lá. Pessoal, prestem bem atenção no que eu vou falar. Só existem duas opções de vocês fazerem a remoção de cera líquida em um taco com bona. A primeira opção é o filme da cera do taco ele estar super fino. Por quê? Porque eu consigo utilizar o nosso removedor de ceras líquidas diluído. Ele estando diluído, eu não vou agredir o acabamento bona, certo pessoal? Tá vendo aqui? Feito o teste, não agrediu. Outra questão também bem interessante e que precisa ser visado também, pessoal. Aqui tem a impressão de que é um piso que foi raspado recentemente. Ele está muito bem nivelado, não tem taco soltando, não tem rejunte faltando, enfim, ele está em um excelente estado. Então imagina que alguém raspou isso daqui, passou algumas demãos de cera e eu entrei para fazer a remoção. Ok, vai dar tudo certo. Como já aconteceu nesses dois quartos. Olha, dá para ver daqui, ó. Olha lá. Já consegue notar o escuro do corredor, tá vendo, ó? Para os dois quartos, remoção total feita aqui, ok? Daqui a pouquinho eu vou fazer a aplicação da cera líquida e mostro para vocês. Então o que acontece? Um taco com bona, se usar o nosso removedor puro, você pode danificar o bona. Ele pode ficar avermelhado ou em alguns casos, quando o taco é bem claro, ele ficar escuro, certo? Aqui não é o caso, aqui eu fiz o teste com ele diluído, então eu consegui fazer a remoção da cera sem danificar o bona. Roberto, como que foi a diluição? Uma quantidade de removedor para 3 de água. Então, eu coloquei 1 litro do nosso removedor de ceras líquidas da Ceras-Mil naquele pulverizador costal e mais 3 litros de água. Fiz essa diluição, eu consigo aplicar em toda essa sala de uma única vez, ele vai agindo e consigo entrar com a enceradeira industrial. Bom pessoal, no momento que passa os orçamentos, as pessoas falam: poxa, mas o rapaz só vem aqui passar uma enceradeira, tirar uma cerinha e aplicar outra cera. Poxa, coisa fácil. Gente, olha todo o material a ser utilizado nesse serviço. Vamos lá? Iniciando as explicações aqui. Removedor de ceras líquidas da Ceras-Mil. Vou pulverizar em todo o piso. Vou deixar ele assim agir 5 minutos. Faço de 1 a 2 aplicações. Desculpa, de 2 a 3 aplicações. Uma é muito pouco, certo? O pulverizar, pessoal, não é para encharcar o piso. Você vai pulverizar superficial, vão ficar falhas. Você retorna fazendo a pulverização. Pulverizou, entra com a enceradeira industrial e o disco de nylon verde. Na primeira passagem da enceradeira, eu utilizo um disco novo. Ele é um pouquinho mais agressivo, consigo remover a cera. Ok? Feito isso, vai ficar aquela melequinha que vocês vão ver daqui a pouquinho. Vou recolher tudo isso com o rodo, vou jogar para dentro de uma pazinha e vou jogar em um balde, certo? Feito isso, eu vou passar um pano úmido, uma dica bem bacana é um pano úmido de microfibra para não soltar pelinho, com uma água fria, certo? Vou passar em todo o piso, vou pulverizar somente água em todo o piso, vou passar novamente a enceradeira industrial. Só que pessoal, nessa segunda passagem aqui, praticamente não haverá cera no piso, você vai utilizar um disco de nylon verde gasto, certo? Para não danificar o bona. Usei esse disco, vai ficar aquele piso molhado. Vou puxar tudo com o rodo, vou mostrar para vocês, vou fazer todo o processo, recolhendo toda a água, vai formar uma poça central aqui, e aí eu utilizo um aspirador profissional de água, certo pessoal? Aquele bico ali que é excelente. Recolho os cantinhos, se tiver algum furinho, alguma coisa, vocês vão recolher toda a água, não vai empoçar, não vai penetrar no taco, a fim dele desplacar, certo? Feito isso, passei o rodo para fazer os cantinhos, pessoal. Pano úmido novamente, suporte de LT ou mesmo na mão você pode pegar essa fibra de LT, que é a famosa limpa tudo, e vai passando nos cantinhos, porque a enceradeira não é interessante que ela venha encostar ali, senão pode danificar o rodapé. Feito isso, pessoal, o que eu faço para finalizar essa limpeza desengordurante? Aqui está ebulidor, certo?
Um ebulidor, um famoso rabo quente, nada mais é que uma resistência que eu ponho na tomada e ponho dentro aqui da água. Ela vai ficar em torno de uns 65 a 70 graus. Com o pano de microfibra, vou passar novamente no piso, ele vai desengordurar e estando quente, com o choque térmico aqui, ele vai secar mais rápido e também não vai penetrar no piso, certo? Não é para ensopar, pessoal. Essa água quente, ela ajuda a fazer a limpeza do piso, ajuda a fazer a limpeza do pano, do piso, inclusive dos materiais depois que vocês vão guardar, certo? Então, bacana a dica da água. Secou, pessoal, secou o piso, põe o ventiladorzinho, secou o piso, vocês têm a opção de passar a enceradeira industrial com um disco branco nesse piso. O disco branco é para dar um aquecimento no piso, tirar mais um pouco de umidade, né? E preparar para a aplicação da nossa cera de alto brilho das ceras 1000. E como que eu faço a aplicação nesse piso? Cera de alto brilho dentro de um pulverizador semi-profissional de 2 litros e um aplicador de cera convencional. Pulverizo a região onde eu quero fazer a aplicação e venho com esse rodinho fazendo o movimento de um 8 imaginário, certo? Justamente para quê? Para que você não vá para frente, pare e fique aquela pocinha. Então o movimento de um 8, você está sempre em movimento e não fica essas pocinhas. Feito isso de 2 a 3 camadas, vocês vão finalizar. A dica do ventilador é bem bacana, certo? Feito isso, tem a opção ou não, depois da aplicação da cera líquida, usar novamente a enceradeira com o disco branco. Roberto, mas não é uma cera de alto brilho? A cera de alto brilho não exige a aplicação, o uso da enceradeira, sim. Só que, pessoal, o aquecimento da máquina, no filme da cera, ele tendo esse aquecimento, ele dá uma aderência melhor no piso, dá uma ancoragem melhor, dá uma dica bacana também. Se não tiver a possibilidade, não tem problema. A cera vai ter uma durabilidade boa do mesmo jeito, mas tendo esse equipamento, vai te ajudar. Então, vamos lá? Agora eu vou fazer a aplicação do removedor em todo esse piso, aguardar o tempo das aplicações e entrar com a enceradeira industrial e fazer essa limpeza. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá. Aplicação do removedor diluído. Olha lá. Simples assim, pessoal. Não precisa encharcar, tá vendo? Vai pulverizando a região. Olha lá, vendo que ele ficou molhadinho? Então, depois, na segunda aplicação, você preenche mais algum ponto que ainda estiver vago. Roberto, mancha nas paredes, pessoal. Parede branca assim, cai um pouquinho do produto, não tem muito problema não. Agora, quando são aquelas pinturas mais escuras, às vezes não fica bacana não. Pode ficar alguma manchinha ou outra. Então, evitem, né? Mas na branca, nós passamos depois o pano com água quente, tudo certo. Principalmente se for aquela pintura lavável, acrílica, normal, pessoal. Só passar o pano que dá tudo certo. Vamos lá? Agora, aplicar em toda a área. Já apliquei nessa região aqui, ó. Ele já começa a mudar um pouquinho a tonalidade. Aqui no celular não aparece, ele destaca os pontos mais escuros, né, por conta do HD, mas eu já vejo nitidamente que ele começa a mudar um pouco a tonalidade. Olha lá, é bem nítido, né, o corredor entre os quartos. Bom, vamos lá, aplicar em tudo, aguardar o tempo de ação e entrar com enceradeira industrial. Olha lá, pessoal, que beleza! Olha lá. Vai passando enceradeira e já vai clareando todo o piso. Inclusive aqui tinha uma região onde eu tinha feito um teste e já saiu. Tá vendo? Ó, esses riscos, olha lá, mais claros, olha lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, o risco ali, ó. Simples assim. Vai passando, olha lá, ele vai clareando cada vez mais. É isso aí. Bora fazer a sala todinha. Pessoal, uma dica bem interessante para você, prestador de serviço. É natural que a enceradeira industrial espirre um pouquinho de água nas paredes. Já fique com um pulverizador de prontidão. Conforme ele espirrar, pessoal, você já pulveriza. Como tem um aspirador de água, vai ficar fácil recolher essa água, então vai correr o risco de ficar estufando o piso, né? Então, dica bacana. Espirrou a sujeira na parede, pulveriza. Vai ser a melhor solução ao invés de passar o pano.
porque em alguns casos você pode encardir a pintura da parede. Vamos lá? Tá vendo? Vou passando a enceradeira, ele já vem recolhendo tudo, olha lá. Graças a Deus. Bom, pessoal, repetimos a aplicação repetimos a passagem da enceradeira, né? Foi com o removedor primeiro, recolhemos tudo com aspirador, igual vocês viram. Pulverizamos apenas a água, passamos a enceradeira novamente, puxamos tudo com o aspirador novamente e agora finalizando com o pano. Bom, esse pano e rolo que estamos passando agora, essa água ela é morna, não é água quente ainda, pessoal. Bom, onde eu quero chegar? Mostrar para vocês aqui, ó, alguns pontos que começaram a aparecer. O que acontece? São pontos de atrito. Então, assim, exemplo, para vocês terem uma ideia, né? Ali possivelmente ficava um rack, exemplo, ali geralmente fica um vasinho ao redor do rack. Aqui, o sofá, onde as pessoas ficam com os pés, né? Alguns pontos em que as pessoas se movimentavam mais, talvez uma mesa de jantar, enfim. Todos esses pontos, pessoal, onde você vai repetindo a aplicação do removedor, mesmo que seja diluído, ele começa a aparecer. Em outros pontos em que o Bona está perfeito a sua aplicação, não tem nenhum desgaste, ele não aparece esses avermelhados. Nesses pontos que tem um desgaste maior, ele começa a aparecer. Bom, vamos torcer para que isso não fique tão evidente, né? Afinal, o cliente sabe que isso pode acontecer, né? Mas a intenção é que ele não fique tão diferente do restante. Então vamos lá, aguardar a secagem e para fazer a aplicação da nossa cera de alto brilho da Cerazmil. Vamos lá. Pessoal, boa parte já começou a clarear aqui, tá vendo? E agora o que eu vou fazer? Utilizar a enceradeira industrial. Eu tenho um disco branco, mas eu vou usar o champanhe, pessoal. Dá um aquecimento nessa região, ó. Vou ficar com a enceradeira passeando aqui, justamente para esquentar e ele secar, tentar clarear o máximo dessa manchinha aqui. Agora, pessoal, o mais importante é o seguinte, ó, percebam no brilho do piso, tá vendo? Olha lá, não se nota tanto aonde tem a região danificada. Isso é o mais importante, porque se ele tivesse um mapeado aqui, pessoal, quando eu aplicasse a cera, ele ia destacar muito. Então, assim, ele abalou o filme do Bona, mas ele não removeu. Entendeu? Esse é um ponto interessante. Então sabemos que isso aqui ainda vai melhorar esse aspecto avermelhado. Isso, enfim, alguns pontos que eu mostrei para vocês, tá vendo? Olha lá. Tá vendo aqui, ó, um risco profundo. Olha lá. Algumas áreas que tem um desgaste um pouco maior. Tudo isso ainda vai clarear um pouquinho, mas vamos lá, insistir nesses pontos aqui. Bom, pessoal, aquela hora tão esperada por muitos, né? Aplicação da cera de alto brilho da Cerazmil. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a aplicação. Bom, interessante já mostrar para vocês que, olha lá, a marquinha já sumiu muito bem, né, pessoal? Já deu uma bela disfarçada. Bom, a tendência é clarear, viu? Então vamos lá, pessoal. Pulverizador e o aplicador de cera líquida, né? Vamos lá, o famoso espalha-cera. Bom, como eu falei no início do vídeo, pessoal, eu vou pulverizar a região. Exemplo, eu vou desse trecho até aqui, eu vou fazer em 3 partes. Então, vou pulverizar essa região, certo? E vou com o aplicador de cera espalhar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tudo bem, no canto vocês podem ir e voltar, Agora, desse trecho para cá, não é interessante que você vá, para e volta, certo? É interessante que você faça sempre o movimento de um 8 imaginário até chegar ao cantinho da parede, certo? Simples assim, pessoal, ó. Vocês vão andando e fazendo, ó, um 8, andando e fazendo, certo? Justamente para não ficar aquelas paradinhas. Então, vamos lá. É muito interessante todos saberem que se o piso tem uma textura nivelada, ele fica muito brilhante, muito bem, né? No caso, um nivelamento muito bom, então isso traz brilho. Agora, se tem alguma parte descascada, desnivelada ou até mesmo craquelada, pessoal, é fato que isso não vai brilhar igual um piso nivelado. Então, imaginem um vidro e um acabamento sobre um vidro. Um vidro reflete com nitidez,
porque os poros dele são selados e ele tem um nivelamento. A mesma coisa vai acontecer com a cera. O piso está bem nivelado, o acabamento de baixo está bem nivelado, então o brilho vai ficar bacana. Vamos lá? Agora, vou mostrar para vocês só um pouquinho mais do acabamento e logo a aplicação da nossa cera de alto brilho da Cerazmil. Olha lá que bacana. Vamos lá? E é isso aí, pessoal, o piso finalizado, graças a Deus, com os nossos produtos da Cerazmil. Gente, olha que resultado bacana. Detalhe, hein, pessoal, aqui tem apenas uma camada da nossa cera de alto brilho. Gente, a cera é muito boa, mas o piso está muito bom. Entenderam agora a questão? Pessoal, eu só passei uma camada, certo? Mas eu ainda vou passar mais uma. Só estou finalizando a filmagem porque é o seguinte, quer ver? Ó? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês percebem aqui, tem algumas marcas da aplicação que faltou aqui, ó, faltou um pouquinho de cera, estão vendo? Então, tenho que fazer a segunda aplicação justamente para isso, pessoal, para dar uma cobertura melhor nestes pontos. Então, por isso que é interessante fazer essa aplicação, certo? Essa segunda aplicação. Bom, estou finalizando porque, não sei se vocês estão notando, mas já está começando a entardecer, né? Está ficando escuro. Eu não vou conseguir mostrar esse brilho maravilhoso que o piso está justamente com a iluminação do dia, né? Então, já finalizando aqui. Pessoal, alguns pontos interessantes aqui, ó. Aqui que tinha uma marca que eu falei para vocês de atrito. Olha que interessante, agora que eu passei a cera, olha lá, conseguem ver, ó, um pipocadinho, olha lá. Olha que interessante, pessoal, aqui possivelmente caiu algum produto antigamente aqui no qual retirou o Bona e por isso que teve esse atrito. Mas ao longo das aplicações de cera que tinham aqui anteriormente, elas nivelaram e não dava para notar isso. Agora quando eu fiz a remoção destacou, olha que bacana. Então assim, um olho um pouco mais clínico, trabalhando nessa área já há alguns anos, aliás, né, a vida toda. A gente consegue notar alguns detalhes do piso, mas enfim, piso finalizado, maravilhoso, tudo certo, graças a Deus, nada empenado, tudo limpinho, sem marcas, sem manchas, e é isso aí. Pessoal, vamos finalizar esse vídeo. Na descrição de todos os vídeos postados aqui, eu sempre ponho nossos telefones fixos, o endereço da loja física e o link do WhatsApp de cada setor. Sugiro que entre em contato primeiramente comigo, Roberto Rio, o suporte técnico da empresa Cerazmil, e me envie fotos, vídeos, metragem e localidade. Assim, eu vou auxiliá-los na compra do material, no manuseio do mesmo ou o orçamento, caso precise. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.